Nós, fisioterapeutas, fomos formados ao longo de muitos anos para olhar para o movimento do paciente, para observar os domínios motores. Nós gostamos de olhar a biomecânica e conseguir identificar aquilo que está alterado ou aquilo que está adequado segundo as bases científicas da biomecânica, né? Então, o movimento é a nossa base. É isso que a gente gosta de observar quando a gente olha para um paciente. Mas cada vez mais, a literatura científica está mostrando a importância de incluir a participação, principalmente no desenvolvimento infantil. A CIF trouxe isso muito forte, nos mostrando que o desfecho primário de qualquer reabilitação é a participação. Tá, mas e o que é participação? Segundo a CIF, então, participação é quando nós estamos envolvidos em uma atividade de vida real. E se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, porque todos nós queremos estar envolvidos em situações da vida real. No nosso trabalho, no nosso lazer, nas nossas relações sociais. Estar envolvido nos traz um sentimento de pertencimento, ou seja, a gente consegue criar vínculo a partir desse envolvimento, a partir desse pertencimento. Então faz todo sentido que a gente direcione o nosso olhar de reabilitação no desenvolvimento infantil também para a participação, para que a criança se sinta pertencente, vinculada ao ambiente social. Participar faz com que a gente se sinta útil para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então a participação ela vai envolver um contexto ambiental, que é importante, porque o ambiente ele vai atuar como um facilitador ou como uma barreira para essa participação. E nós, fisioterapeutas, vamos migrar o nosso olhar de só observar a biomecânica para também observar esse ambiente, para promover participação através dele. A participação vai envolver também um contexto cognitivo, ou seja, nós vamos escolher tarefas que estejam de acordo com a demanda, a capacidade cognitiva que o nosso paciente tem. Nós vamos incluir participação quando a gente oferece relações sociais para essa criança, relações com a família, relações com os amigos. Nós vamos oferecer participação quando nós trazemos tarefas que sejam motivadoras, que transmitam emoções positivas para a criança, que estejam de acordo com aquilo que é da preferência dela. Então, nós vamos responder 3 grandes perguntas nesse vídeo. O que é participação, que a gente já falou. Nós vamos responder também a pergunta como incluir a participação dentro das nossas atividades de reabilitação, porque para nós é muito fácil pensar em exercícios relacionados à condição motora. A gente consegue com mais facilidade pensar em atividades para melhorar força, para melhorar equilíbrio, para melhorar coordenação, para melhorar função. E claro que tudo isso também vai ter uma influência positiva dentro da participação, mas nós precisamos ir além dos exercícios. Então, como que a gente vai incluir a participação dentro das nossas atividades na prática? Uma forma de fazer isso é justamente ouvir mais a família e a criança e entender qual é a demanda específica dessa família fora do contexto da clínica. É ouvir a criança e entender quais são as preferências dela, do que ela gosta de brincar. Isso faz toda a diferença. Então não adianta nós planejarmos uma atividade com bola se a criança não gosta de bola. Ela simplesmente não vai participar. Então a gente vai ter que incluir essa participação com atividades que façam sentido para a criança, para que ela se sinta realmente vinculada. Lembra que a gente falou de vínculo, de pertencimento?
para que ela se sinta vinculada e pertencente àquele momento que você está propondo, ela tem que gostar da atividade. E uma forma bem importante de incluir a participação é olhar para aquilo que a criança já faz e incentivar aquilo que ela já faz. Então, o nosso olhar, habitualmente, está treinado para olhar e falar assim: essa criança ela não consegue permanecer sentada sem apoio. E a gente enfatiza isso muitas vezes sem perceber. E o que a gente pode fazer é mudar o nosso olhar e pensar assim: bom, essa criança consegue ficar sentada com um apoio posterior e um apoio anterior. E dessa forma a gente consegue brincar aqui com o membro superior. E a gente pode comunicar isso para a família desta forma. Ela consegue ficar sentada com este apoio aqui. Então nós vamos fazer este apoio na clínica e vocês podem reproduzir este mesmo apoio em casa. E aí a gente vai brincar com essa criança nessa postura. À medida que ela vá ganhando controle, força, e claro, a gente vai trabalhando aqui estrutura e função também. Então, à medida que ela vai ganhando domínios motores, a gente vai reduzindo todo esse apoio. E enquanto isso, ela está participando da atividade. Então, a gente vai mudar o olhar daquilo que ela não faz, então ela não fica sentada sozinha. Tá, e o que isso diz? O que isso nos diz? Como que a gente vai trabalhar isso? A gente muda esse olhar e começa a entender, ela consegue ficar sentada com determinado apoio. E a partir daqui, a gente inclui a participação. Então, olhar para aquilo que a criança consegue fazer é uma forma de incluir participação. Outra pergunta que a gente vai responder é: como saber se essa atividade está fazendo a criança participar de fato? Um ponto que eu gosto de observar nas crianças e para entender se está fazendo sentido para ela ou não é o foco atencional dessa criança. Enquanto essa atividade está acontecendo, ela está aqui focada, ela está sorrindo, ela está interagindo, ela está gostando daquilo que a gente está fazendo. Essa é uma forma de entender, esse é um indicativo de que a participação está acontecendo. Ela realmente está gostando dessa brincadeira. Ela está com atenção aqui, ela não está olhando para os lados, ela não está observando tudo ao redor, ela não está com sono, porque às vezes as crianças estão com sono, né? E a gente pode imaginar que elas estão cansadas, mas às vezes elas só não estão gostando da atividade, elas só não estão se sentindo motivadas para aquela atividade. E a gente pode então olhar isso como um indicativo. A criança está gostando? Ela está com atenção aqui? Então é um indicativo de que a atividade está fazendo ela participar. Essa pode ser uma forma. Então, gente, eu sei que pode ser um pouco mais difícil no começo a gente olhar para atividades que envolvam participação, justamente porque a gente vem de anos treinando o nosso olhar para olhar principalmente para a biomecânica, e eu não estou falando que a gente não deva olhar para a biomecânica, eu sou uma defensora de que a participação ela só vai existir a partir de a gente ter uma estrutura e função adequada, mas o que eu estou dizendo aqui, às vezes, para a gente conseguir uma estrutura e função adequada, a gente também vai precisar organizar o ambiente. Então, se a gente tiver o ambiente adequado, a gente consegue também ter uma estrutura e função mais adequada e a partir disso ter uma participação mais adequada também. Então é um treinamento, é um chamado para um treinamento do olhar de vocês, para também incluir cada vez mais a participação nos atendimentos, porque esse é um caminho sem volta e é para lá que a gente está indo no futuro.